Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Vamos trazer uma palavra para a nossa reflexão. Desde já ora ao Senhor, que em nome de Jesus dê ordem a seus anjos adiante de ti, com a espada desmaiada de fogo, repreendendo o laço do passarinheiro, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo toda atrapalha, e que você receba o livramento e o direcionamento de Deus, em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu venho trazer para a nossa meditação, o tema é: tudo é vaidade. Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 5, está escrito: Fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruta. No versículo 11 está escrito: E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é vaidade? Vaidade é valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outras qualidade física ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. É algo fútil, sem valor, que não tem significado duradouro, ou que se preocupa com coisas sem valor da eternidade. Então, que você volte seu coração para aquilo que é eterno, que você volte seu coração para Deus, que hoje você tenha em seu coração o desejo de buscar em Deus, ter a sabedoria, o direcionamento e discernimento do Espírito Santo, porque, como declarou o filho de Davi, rei em Jerusalém, escrito em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é passageiro. E por esses dias, orando ao Senhor na madrugada, Ele me trouxe esta palavra, Eclesiastes capítulo 2, versículo 5. E a partir do versículo 1 está escrito: Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regindo, porém, o meu coração em sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruta. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e as joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música de toda espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem retive o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho
que eu trabalhando tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhuma havia debaixo dos céus. Amém? Glória a Deus. Vimos que o rei Salomão, ele declara que de tantas as coisas ele conquistou, mas ao fim dos tempos, nos últimos dias, ele percebe que tudo era vaidade, ou seja, tudo é passageiro. Muitas das vezes queremos coisas em excesso, coisas que a gente poderia passar com o pouco que temos, mas sempre queremos mais. E você desejar coisas demais para satisfazer sua própria vontade não passa de vaidade. Vestes que são apenas aparências não passa de vaidade. Aquilo que você veste não só para cobrir o seu corpo, mas para chamar a atenção de outras pessoas, para expor o que você tem, para receber aplausos e talvez até mesmo compras excessivas só para mostrar que tem, sem total necessidade, mas seus olhos veem, seu coração deseja e você faz questão de ter, luta para ter. É apenas vaidade, porque há coisas que é necessário, que você necessita para viver, mas quando o seu coração é voltado para estas coisas materiais, você fica exausto, cansado, a alma fica um vazio de Deus, porque você tira o seu coração de estar em Deus verdadeiramente para adorar muitas das vezes coisas que são passageiras, para voltar-se para o engano. E muitas das vezes você dedica-se mais ao que o seu coração deseja, ao que sua carne deseja, do que entregar sua vida, sua alma e fazer a vontade para Jesus. Casa, carro, tudo vai passar. Como diz no Salmos 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós precisamos meditar naquilo que a palavra do Senhor nos diz e voltar o nosso coração para o Senhor. Buscar viver com sabedoria, pois a palavra do Senhor também nos declara dizendo: pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem recompensa da sua alma? Todo o dinheiro que você se esforça para conquistar, além do que você necessita para sobreviver, no final das contas, você não levará nada. Basta apenas Deus permitir o fôlego de vida acabar, que tudo fica para trás. E a sua alma? Você não pode comprar com toda a riqueza, com todo o ouro, com toda a prata que conquistou. Tudo vai ficar. E a sua alma, para quem será? A palavra do Senhor nos fala, Jesus dizendo para um homem rico: louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Como declara o filho do rei Davi, Salomão: vaidade, tudo é vaidade. A mentira não passa de vaidade. A incredulidade não passa de vaidade. Coisas vãs, abominações, bebedices, festas que te dá prazer, que te dá alegria, porém uma alegria momentânea, porque depois vinha o vazio, depois vinha o preço a se pagar, vinha as consequências que você vai viver tanto na terra, quanto, se você não se arrepender, parar no inferno. Então você fazer algo, ainda que seja dizendo que é para Deus, se não for aprovado por Deus, se não tiver de acordo com a vontade e a palavra do Senhor, não passa de vaidade. Então clame o sangue de Jesus sobre a sua vida, renuncie aquilo que é abominação, porque diz a palavra, Apocalipse 21, versículo 8, mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O rei, ele declara dizendo que
Tudo quanto os seus olhos desejaram, ele não negou, ele nem reteve o coração de desejar e buscar alcançar essas coisas para satisfazer a sua própria vontade. Porém, que existem coisas que você deseja em seu coração, que seus olhos veem e que admira e que deseja ter, que às vezes não é necessário, é apenas vaidade. Não passa de vaidade, não é necessário, não te aproxima de Deus, te afasta da presença do Senhor. Então, nós precisamos vigiar hoje o que é que estamos fazendo. É para a honra e glória de Deus ou apenas para sermos vistos? É para a honra e glória de Deus ou só apenas para aparecer? O que não é para a honra e glória de Deus é vaidade. O que for apenas para receber aplausos é vaidade. Viver ou praticar algo que você viveria bem sem tal coisa ou prática e que Deus não aprova é apenas vaidade e pode te levar a uma morte prematura, uma morte antes do tempo. Porque a palavra do Senhor nos diz que a árvore que não dá bom fruto deve ser lançada no fogo. Deve ser cortada e lançada no fogo. Porque Deus te criou com um propósito e para um propósito que era para viver para a honra e glória de Deus. Mas se vivermos de vaidades em vaidades, em coisas vãs, em coisas que o mundo oferece, coisas prazerosas, nós podemos caminhar rumo à destruição. E os nossos dias ser encurtados na terra dos viventes, ao invés de ser prolongado. Porque o Senhor diz que Ele prolongaria seus dias na terra porquanto você fosse obediente e vivesse para a honra e glória dele, viver buscando dar bons frutos. Então nós precisamos vigiar como estamos vivendo. Não adianta querer colher de todos os tipos, plantar todos os tipos de árvores. Como diz no verso 5, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de todas as espécies de fruta. Qual tipo de fruto você quer colher? Não queira ter de tudo. Busque pelo necessário para você sobreviver. Quem sabe ter uma vida melhor, porém que seja justa, que seja digna. Justo diante dos homens e acima de tudo diante de Deus, onde ninguém nos vê, do exposto ao escondido. Então nós precisamos vigiar e orar, porque existem coisas que é futilidades, tem coisas que não precisamos, tem coisas que nós precisamos nos satisfazer com o que temos, não desejar tudo que os nossos olhos veem, porque aquilo que você tem excessividade, em excesso, é sobra, é desperdício e muitas das vezes que traz perturbação para a sua vida, que te afasta da presença de Deus. Então, busque se afastar daquilo que é vaidade, porque de vaidades em vaidades nós podemos acabar enganando a nós mesmos, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, achando que estamos vivendo para a honra e glória de Deus, mas na verdade querendo apenas a satisfação do nosso próprio eu, do nosso próprio desejo, recebendo o aplauso que às vezes não é para Deus, mas recebendo aplausos por algo que seria para Deus, mas já estamos muitas das vezes fazendo não para Deus, mas para receber admirações de homens e não para a glória de Deus. E a Bíblia diz, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Seu ar que você respira, o ar que você respira é graças à misericórdia do Senhor Jesus. Então busque afastar-se de toda a vaidade. Eu e você necessitamos de coisas para sobreviver, mas não precisamos buscar excessos esse que pode nos afastar da presença de Deus. Não podemos desejar viver de tudo que nós vimos no mundo, que o mundo tem nos a oferecer, porque há caminhos que parecem bom,
mas o fim dele é a morte e a destruição. Então que neste dia, que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus. Esteja meditando Eclesiastes capítulo 1 e capítulo 2, onde a palavra do Senhor nos declara que muitas das coisas que vivemos é vaidade. E chegar lá no final, olhar e ver que foi tudo em vão. Foram apenas obra das mãos dos homens, mas não foi direcionado pelo Espírito Santo. Foi apenas para chamar a atenção de pessoas, mas não atraiu a presença de Deus, que muitas das vezes já afastou-se o Espírito Santo. Muitas das vezes já perdeu a presença e não passou de vaidade, que se não se arrepender a tempo, pode ser cortado e lançado no fogo. Então que fujamos em nome de Jesus de toda aparência enganosa, que possamos tirar a capa, que possamos tirar todo abrolho, em nome de Jesus, que possamos arrancar tudo aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, tirar do nosso coração, tirar desejos carnais, desejos de praticar e participar de coisas que nos afastariam da presença de Deus, porque não passam de vaidades enganosas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que você compartilhe essa palavra.